Eis aí, mais uma quarta-feira chegando. Eu quero desejar uma boa tarde para você que está nesse canal e dizer que é uma alegria, mais uma vez, podemos compartilhar a palavra de Deus que pode, assim, nos preparar. A palavra de Deus nos prepara para as mansões celestiais, mas como eu sempre digo para as pessoas que estudam a Bíblia, a palavra de Deus também nos prepara para que possamos viver nessa terra uma vida bem melhor. Você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus na cidade de Guarulhos, meu nome é Valdir, e hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia em Cantares, o livro de Cânticos, Cântico dos Cânticos ou Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8. Antes de ler o texto, eu quero te incentivar. Cada semana nós temos aumentado o número de inscritos, eu quero incentivar a sua inscrição se você ainda não é inscrito. Também quero incentivá-lo que compartilhe assim essas mensagens que têm só um objetivo: é compartilhar, refletir sobre a palavra de Deus. Cantares capítulo 8, versículo 7. Você sabe que eu estou naquela minha viagem pelas páginas da Bíblia, especialmente do Velho Testamento, já há algum tempo. Estou quase no fim do livro de Ezequiel, na verdade um pouco mais da metade do livro de Ezequiel, mas algumas semanas atrás eu cheguei no livro de Cantares, extraí muitas lições e uma delas é esta. Cantares 8:7, que diz: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas o desprezo. Pois é, foi um dos textos em Cantares que eu tirei que me fez refletir, me pensar, especialmente essa frase: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-los. E os bens de uma pessoa não seriam suficientes para comprar o amor. Claro que, como sempre digo, a gente precisa entender a palavra de Deus a partir do contexto em que ela foi escrita. Esse livro é um livro poético e nós devemos entender de uma maneira poética. Aqui o amor está se falando muito mais de um amor romântico ou até erótico, importantíssimo no casamento. Cantares tem alguns textos que falam realmente daquele amor entre um casal. Porém, você sabe, a base de um casamento sólido, de um bom relacionamento, é aquele amor descrito em 1 Coríntios capítulo 13. Esse sim, o amor jamais acaba, ela diz, conforme as palavras do apóstolo Paulo, no versículo 8. Porque ali está representado o amor de Deus, o amor que jamais desiste. Porém, você que me conhece sabe que eu sempre tento trabalhar dentro de uma ótica assim positiva, uma ótica dentro da palavra de Deus. Eu sempre digo que a palavra de Deus é uma lente que abre os nossos olhos para as verdades espirituais, mas dentro de uma ótica também real, do mundo real que nós vivemos. Claro que a Bíblia ensina que para quem é um seguidor de Jesus, que um marido deve amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e que a esposa deve se submeter ao seu marido, deve respeitar, na verdade, o seu marido. Ali é mais a ideia de respeitar o seu marido como a igreja respeita Cristo. Mas hoje você pode ver que o título não é uma afirmação, não é o amor jamais acaba, mas é a pergunta: realmente, será que o amor jamais acaba? Pois é. Eu quero hoje chamar a atenção que para não acabar, o amor deve ser cuidado. Estou falando de amor entre um casal. O amor deve ser cuidado, cultivado, para que de fato jamais acabe. Sabe por quê? Eu sou casado há 15 anos. Não sei qual é a sua realidade, mas são muitas as águas, muitos os rios que tentam afogar o amor, aquela paixão que na verdade no início é muito mais paixão do que amor, que nós começamos um relacionamento, e são muitas as águas que tentam minar e tentam assim derrubar, apagar o nosso amor. Eu começo citando as nossas próprias imperfeições. Quantos casais entram no casamento e só conseguem ver no outro, no cônjuge, as partes positivas? Destacam isso na cerimônia, muita emoção. Na realidade, uma das falhas aí é que antes do casamento não houve uma conversa onde ambos tentam ser um pouco mais assim realistas sobre as qualidades e defeitos do outro, mas
Às vezes o casal não pensa nisso, se fecha os olhos até mesmo para os defeitos, ao invés de corrigir isso. E algum tempo depois, por experiência própria, assim, que eu já encontrei, casais onde depois de algum tempo de casado, cada um só consegue enxergar no outro os defeitos. Não consegue mais ver aquelas qualidades que até então se notava durante o namoro e o noivado. São críticas, as palavras elogiosas são raras ou assim, quase não aparecem, as críticas são assim grandes, e esquece que no casamento temos necessidade de uma dose grande de perdão. Nós, maridos, precisamos sempre do perdão de nossas esposas e vice-versa. As esposas precisam do perdão, precisam da tolerância muitas vezes uns dos outros. Então, é uma das águas. As águas e os rios também representam as crises que farão parte de todo casamento. Nós vivemos num mundo imperfeito, vivemos num mundo de problemas. Então, em um casamento, depois que a gente começa, às vezes, a crises, um desemprego, talvez, às vezes, por um bom tempo, e que o casal, às vezes, começa a passar por dificuldades financeiras, as doenças que ambos poderão ter durante o casamento, né? Às vezes os dois estão bem de saúde, aí casam e passa algum tempo e de repente um dos dois ficam doentes. O desafio que existe para criar os filhos, às vezes os filhos tomam decisões assim que causam sofrimento, às vezes a perda de um filho, por exemplo, né? Que com certeza deve ser uma dor muito grande. Pois é. O texto de Provérbios diz, no finalzinho de Cantares, ele diz: ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas o desprezo. Pois é. Mas eu quero dizer que eu lamento, mas eu já vi casamentos onde um aceitou trocar assim o seu amor por uma estabilidade financeira, pelo menos que parecia ser grande naquele momento. Já vi casamento em que um aceitou trocar porque achava que o outro era melhor, era mais amoroso. Então, são algumas das águas. Claro que isso é uma ilusão, pois as águas e rios existem em todo casamento. Às vezes a pessoa pensa que saindo de um relacionamento vai resolver e não vai resolver. Por quê? Aquelas águas que estão no seu casamento, se houver um outro relacionamento, também existirão. Então, precisamos entender que o amor de Deus por nós nunca acaba. Isso é verdade. Nunca. O amor jamais acaba. 1 Coríntios 13. Mas, por experiência de quem está próximo dos 50 anos, eu reconheço que o amor humano é falho. Infelizmente, o amor humano pode até mesmo acabar. Talvez eu deixe você que está me ouvindo até contrariado, talvez deixe você até escandalizado, sim. Por esse motivo, para que o amor não acabe, a pergunta é: o amor jamais acaba? Sim, ele pode acabar. Mas ele pode acabar se ele não for cultivado. Mas o amor deve ser alimentado com atitudes práticas de amor, porque amor é prático. Com cuidado, com respeito, com palavras carinhosas um para o outro, às vezes controlar a língua naquilo que vai falar com o outro, com pedidos de desculpa e de perdão no momento em que falhamos um com o outro, são maneiras de mantermos o nosso casamento aceso. São tratar as questões que surgem. Quantos, às vezes, problemas, às vezes uma palavra mal colocada magoou o outro, tem que falar que magoou, mas o outro também tem que estar disposto a pedir perdão para que aquelas atitudes, aqueles desgastes que todo casamento tem, não vá acumulando. Aí às vezes alguém fala assim: nossa, fulano está se divorciando. Não parecia, mas o divórcio não aconteceu naquele momento. O divórcio começou lá atrás, quando não houve esse trabalhar, esse regar, esse tratar das questões que surgem no casamento. Precisamos renovar nossas palavras carinhosas e elogiosas um para o outro. Aliás, o livro de Cantares, se você for ler, eu recomendo a leitura. Quantas palavras carinhosas o livro de Cantares
Assim, às vezes um bilhetinho, às vezes uma mensagem no WhatsApp, às vezes uma lembrança do Dia das Mães, lembrança assim do Dia dos Namorados. É de vez em quando, eu estou pensando como homem, é de vez em quando assim levar a esposa para um local diferente. Então, no caso da esposa, o respeito, a admiração. Todo homem é carente de admiração da sua esposa. Eu costumo dizer que uma pessoa pode ser desvalorizada em qualquer lugar, mas ela não pode ser desvalorizada na sua casa. E uma esposa sábia vai valorizar o seu marido. O tanque emocional do nosso cônjuge deve ser constantemente abastecido com palavras de afeto, carinho, elogios e afirmações. Claro que não faremos isso perfeito, lamentavelmente não faremos, mas precisamos dar aquela atenção. E quando às vezes o cônjuge reclama que não estamos sendo atenciosos o suficiente, claro que isso dói, ninguém gosta de ser assim muitas vezes criticado, mas talvez se a minha esposa não se sente amada por mim, ou se eu não sinto amado pela minha esposa, ou no caso você que está me ouvindo, se você às vezes ouve a sua esposa, o seu marido dizer, olha, eu não me sinto amado por você, não me sinto valorizado por você. Pode não ser verdade, pode não ser isso, mas se falou, se está sentindo, é algo que deve ser levado assim em consideração. É claro, eu quero terminar essa mensagem dizendo que nós que possuímos o amor de Deus em nossas vidas, nós que um dia confessamos Jesus como Senhor e fizemos dele Senhor de nossas vidas, a palavra de Deus diz lá em Romanos 5,5 que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Olha só. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós vamos aprendendo. Aliás, quanto mais tempo passa, mais devemos aprender a amar o nosso cônjuge. O marido, procurar olhar para Jesus, a maneira como ele ama a sua igreja e imitar no seu relacionamento com assim a sua esposa. A esposa olhar para a igreja, a maneira como a igreja respeita o seu Senhor e também a maneira como a igreja assim leva Jesus e dessa maneira elevar o seu marido. Eu desejo nessa quarta-feira que as reflexões extraídas do livro de Cantares possam nos ajudar a investir em nosso relacionamento conjugal. Eu incentivo você a ler assim esse pequeno livro de Cantares, esse livro das Escrituras. Eu quero dizer para você, eu não sei como está o seu casamento, mas saiba de uma coisa. Às vezes existe casais, e eu já acompanhei casais, e que um fala para o outro, olha, o meu amor acabou ou está quase no final. A gente sempre às vezes tem isso. Não acabou. Talvez acabou o sentimento. Mas como é que esse amor pode ressurgir? Exatamente agindo como o amor é. Atitudes de amor. Atitudes de valorização. Assim, aquilo que o outro valoriza, talvez para mim não seja nem tão importante, mas se é para o outro, eu vou dar atenção, eu vou valorizar. Sabe o que vai acontecer? Amor com amor. Eu amo e a outra pessoa vai responder com amor. Eu amo um pouco mais, a outra pessoa também vai responder com amor. Não há relacionamento que não possa ser assim restaurado se os casais decidem, eu vou te amar. Mesmo nem sempre o cônjuge merecendo, mesmo nem sempre o cônjuge assim correspondendo. Se cada um pensar dessa maneira, tenha certeza, o casamento será duradouro. E mesmo que passe por uma crise, será apenas uma crise assim temporária, porque logo assim voltarão. O amor jamais acaba, é a pergunta. O amor de Deus por nós não. Não. O amor de Deus por nós não. E eu diria que quanto mais estamos próximos de Deus e vamos recebendo o amor dele, o nosso amor também vai sendo aperfeiçoado. O apóstolo João diz, o perfeito amor lança fora o medo, né? 1 João 4,18, se eu não estou enganado. Mas o amor assim, nosso, é um amor falível. É um amor que pode acabar. Por isso, nesta quarta-feira, eu quero te incentivar a cultivar o seu amor. Que possamos ir aprendendo a amar todos os dias com o amor divino. Começando em casa com nossos familiares e nós casados de maneira especial com o nosso cônjuge. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net. A mensagem está prontinha para você assim ter e compartilhar com quem você quiser. Nesta quarta-feira, onde estivermos, que sejamos tomados pelo amor de Cristo e que esse amor de Cristo nós possamos assim
cada vez mais compartilhar em doses maiores com as pessoas que nos odeiam, especialmente com a pessoa mais importante de nossa vida, que é o nosso cônjuge. Que Deus nos abençoe nessa quarta-feira.